Olá, meu nome é Guilherme, eu tenho 35 anos e eu estou há 2 dias sem beber. Acabei de pegar um voo de avião de mais de 10 horas e nele eu tive a oportunidade de refletir algumas coisas. Inclusive, o fato de que eu bebo desde os 18 anos e eu nunca fiquei 30 dias seguidos sem beber. Isso me fez pensar bastante. Veja bem, esse era o voo de retorno do Brasil, saído da Espanha, de onde eu acabei de passar quase 25 dias. E nesses 25 dias, apesar de caminhar bastante, uma média de 20 mil passos por dia, bem mais do que o meu habitual no dia a dia, eu fiz algumas exceções na minha alimentação, na minha rotina saudável, dentre elas aproveitar os maravilhosos vinhos espanhóis. Só que nesse voo eu tive a oportunidade de refletir que realmente me passei um pouco nisso. E vim refletindo sobre a minha relação de consumo com a bebida alcoólica, que é algo que faz parte da minha vida desde os meus 18 anos e a qual eu nunca tive que questionar. Se você é novo aqui, ou mesmo se não é, eu passei dos meus 0 anos até os 22 lutando contra o peso, buscando emagrecer, e em 2013 eu aprendi a emagrecer, aprendi a me alimentar de uma forma melhor, do jeito que a ciência já mostrava, mas as pessoas não conheciam. E desde 2014, faz mais de 12 anos, estou aqui na internet compartilhando meus conhecimentos, meus estudos, que foram se aprofundando cada vez mais. E eu fiz tudo isso bebendo um álcool ocasionalmente. Claro, para alguns propósitos de emagrecimento, pode ser melhor trocar a cerveja pelo vinho ou por algum destilado, uma bebida com menos açúcar, mas eu nunca tive que retirar isso da minha vida. E eu também não estou tendo agora não, mas eu resolvi me colocar nesse experimento. Especialmente porque chegando em casa eu percebi que eu não estou na minha melhor forma e não é assim que eu quero me apresentar para a vida, para o mundo. Então esses próximos 30 dias vão ser uma espécie de experimento pessoal para ver a minha relação com o álcool. É importante deixar claro que isso para mim não é uma punição. Eu não acredito em mudar a relação com a bebida alcoólica, com o açúcar, com a alimentação, com os exercícios como uma forma de punição. Não acho que isso leva a mudanças duradouras na sua relação com as coisas, mas sim como um experimento, para ver como eu me sinto, para ver o que acontece. E resolvi transformar isso num experimento completo, Eu resolvi fazer por motivos pessoais, mas aproveitando esse canal aqui que eu já possuo e tem pessoas que me seguem, me acompanham, por motivos de saúde, boa forma, bem-estar, qualidade de vida, resolvi compartilhar essa jornada com você. Então eu estou gravando isso aqui no segundo dia, hoje é sexta-feira, e eu não bebi na quarta e na quinta, foi basicamente meu dia 0. Vou compartilhar com você o meu peso e medidas corporais também, e uma foto de como está meu físico, para ver também se muda alguma coisa em 30 dias. Afinal de contas, eu já emagreci, já ajudei milhares de pessoas a emagrecerem sem ter que tirar a bebida alcoólica das suas vidas. E então vamos ver se isso faz alguma diferença ou não. Nunca orientei ninguém a obrigatoriamente retirar o álcool, por 30 dias que seja. Então vamos ver também se isso faz diferença. Vou deixar aqui na tela também o meu peso hoje, está um pouco acima do que eu gostaria, minhas medidas também, e também a foto, que eu realmente não sinto que eu estou no meu melhor físico, eu não estou obeso nem nada assim, mas não é a forma que eu mais gosto de viver, de performar, de me sentir, de olhar no espelho e por aí vai. Então ao longo desses próximos 30 dias eu vou gravar alguns momentos, quando for fácil, quando for difícil, algumas reflexões e sacadas que eu tiver, e com tudo isso espero poder criar algo útil para você que talvez queira diminuir o consumo de bebida, talvez queira retirar, talvez não, talvez queira se certificar de que nada de ruim acontece se você continuar bebendo com moderação, enfim. Eu vou trazer um pouco disso ao longo dos próximos tempos e vamos ver como eu me saio. Vou compartilhar aqui com você, espero não falhar nesse propósito, e para isso eu vou precisar da ajuda de algumas pessoas, da minha namorada, de amigos, familiares, também vou ter que comunicar com essas pessoas, então espero também poder trazer para você alguns insights úteis nesse sentido, além de um pouquinho de ciência, um pouco de experiência pessoal. Fica comigo se você quer mudar a sua relação com a bebida, ou pelo menos repensar ela, colocar um pouco de atenção nessa área da vida que a gente acaba às vezes indo no piloto automático. Vamos lá! Bom, cheguei à marca de 7 dias sem beber. Vou trazer um pouquinho de como foi a experiência do primeiro final de semana e algumas percepções importantes que eu tive. Então sobre o final de semana, teve alguns momentos que eu tive vontade, especialmente na sexta-feira à noite. Acho que é bem tradicional, pelo menos para mim. Chegou na sexta-feira, quer tomar uma taça de vinho, uma cerveja artesanal, algo assim para relaxar. E eu tive que me lembrar que não era o momento. Esse foi um momento que tive que sair um pouco do automatismo, de resto, no final de semana foi relativamente tranquilo, me ocupei de outras coisas, me diverti de outras formas, eu saí para caminhar, eu comi fora de casa, eu vi filme, tudo isso foi bom. E no domingo à noite eu saí com a minha namorada, a gente foi dançar, a gente gosta de sair para dançar e tudo mais, e aí vai dançando, tá aquele calor,
E em determinado momento eu fui ao bar, do lugar onde a gente estava, fui pegar uma água, e na minha frente o garçom serviu uma cerveja geladinha para uma pessoa que estava na minha frente, e deu muita vontade nesse momento. Realmente foi um momento de grande tentação, mas eu me mantive firme no propósito. Uma das coisas que ajudou foi o fato de eu ter me comprometido publicamente em fazer esse experimento. Então, é claro que eu ainda não publiquei o vídeo, né? Na hora que você estiver vendo eu já vou ter publicado, mas hoje ainda não fiz. Mas eu queria realmente lembrar do porquê que eu estou fazendo isso. Como experimento para mim, como experimento para ajudar mais pessoas, caso ajude alguém. Se ajudar pelo menos uma pessoa, já fico feliz de ter feito esse experimento. Então, relembrar a motivação das coisas ajuda bastante. E com isso foi relativamente tranquilo passar pelo primeiro final de semana. Algo que ajudou foi eu ter feito outras coisas e ido para outros ambientes que não revolvem ao redor de bebida. Se eu tivesse saído sexta, sábado e domingo para barzinho de cerveja ou boteco, onde as pessoas ficam bebendo o tempo todo, seria mais difícil eu resistir a esse estímulo do que se eu sair para caminhar, do que se eu fiquei vendo um filme, do que se eu fui para um restaurante onde o foco é a comida e tem poucas opções de cerveja ou de bebidas que eu goste. Então, lembra que o ambiente vai acabar importando. E quem costuma ver vídeos aqui do canal sabe que esse não é o ambiente onde eu moro, estou na casa da minha mãe. E foi algo interessante que eu vim para cá e saí para jantar com a minha mãe, com a minha irmã, e eu tive que mencionar, né? Eu quis mencionar que estava fazendo esse experimento de 30 dias sem beber. Então, achei importante avisar de antemão, para não criar a expectativa de que quem já beber, vamos dividir, vamos abrir um vinho ou qualquer coisa assim. E a pergunta que surgiu foi, por quê? E aí nessa hora eu percebi que eu hesitei. Eu falei como experimento e eu bebi bastante na Espanha e vai ficar uns dias sem, não vai fazer mal, vai ser até bom, vou fazer um vídeo também. E todo mundo entendeu. Mas é importante, se você vai ter pessoas menos cooperativas no seu processo, você ensaiar antes as respostas que você vai falar. Qual que é a sua motivação? Por que você está fazendo? Algumas coisas que ajudam são você colocar isso como um experimento, se for um experimento para você. Se for uma questão de saúde, você precisa urgentemente melhorar a saúde do seu fígado ou emagrecer, e obviamente beber não ajuda a emagrecer, qualquer coisa do tipo, você pode falar, isso aqui é uma questão de saúde, é importante para mim, você pode me apoiar nessa jornada? Consigo contar com seu apoio para cuidar da minha saúde? É importante para mim a minha saúde, é importante para você? Você trazer esse tipo de framing vai te ajudar, né? Esse tipo de enquadramento da situação vai te ajudar a arregimentar pessoas te apoiando nessa jornada. E nesse ponto, você ter pessoas aliadas que te apoiam faz toda a diferença. Então, antes de começar essa aventura toda, eu falei com a minha namorada, e vindo pra cá, antes de sair pra jantar, antes de alguém pegar uma garrafa de vinho, eu só chegar na hora e falar não, obrigado. Eu falei que estava fazendo experimento. É importante você ter bem claro pra você o que você está fazendo, para você poder passar essa clareza para os outros. Sem clareza, você não vai conseguir ir muito longe. Ainda mais porque no caso da bebida, ela é a única droga que se você não consome, você tem que se justificar, né? Então, se você fala, não quero cheirar pó, não quero fumar cigarros, ninguém pergunta por que não. Mas se você fala, eu não bebo, muitas pessoas vão perguntar. Não por ser certo beber, mas sim porque é algo muito comum na sociedade. Então, dado que esse é o estado da coisa, né, que de fato é assim que acontece, é importante você ter esse conhecimento e se preparar previamente para lidar com esse tipo de situação. Mas nem tudo são flores, tá? Vou falar de um desafio, de uma dificuldade particular que eu tô passando nesses primeiros dias. Eu percebi o seguinte, eu saí de casa, eu comi fora de casa, eu comi saudável, costumo comer saudável em vários lugares que eu vou, é um hábito para mim. Porém, percebi que eu fui mais indulgente com relação, por exemplo, a pedir uma sobremesa. Seja no domingo, que eu fui num café, em vez de só tomar o café, que eu gosto bastante, pedir um pedaço de bolo. Ou então ontem fui a um restaurante árabe, tem várias opções árabes que são gostosas, né? Aqueles espetinhos com carne, e tem coalhada, e tem quibe cru, que geralmente tem um pouco de trigo, mas no geral é um alimento que até entra na dieta. Não é o ideal, não é a base, mas dá para consumir. Mas depois eu pedi uma sobremesa também. E eu percebo que são coisas que eu não faria normalmente. Mas parece que na minha mente, de alguma forma, existe uma compensação do tipo, já que eu não tô bebendo, deixa eu ser um pouco mais liberal, um pouco mais indulgente com essas outras exceções. E por um lado é verdade, você pode ser um pouco mais indulgente conforme você abre mão de outras coisas. A gente vive num eterno equilíbrio, né, entre eu vou ceder um pouco aqui, eu vou apertar um pouco ali, nas indulgências da dieta, nas exceções e por aí vai. Todavia, se você tem como intenção
ser mais saudável no geral, ou ser um pouco mais estrito, se você ficar abrindo indulgências de um lado e do outro, ou fecha de um lado para abrir do outro, você não está atingindo esse propósito. É importante que, não agora, não no curto prazo, não no primeiro momento, mas que você no mínimo esteja consciente disso, para que você faça as escolhas sabendo o que você está fazendo, com intencionalidade, e não no estilo deixa a vida me levar. Então, eu percebi que estou fazendo isso, não consertei ainda, mas agora já tenho pelo menos um diagnóstico. O primeiro passo para qualquer solução é você ter o diagnóstico daquilo. Então, percebi isso e vou tentar ser um pouquinho mais atento nessas questões e perceber onde a indulgência está me levando, e para quando for fazer exceções, que podem fazer parte do estilo de vida, elas serem feitas com intencionalidade e não no piloto automático. Então, percebi que nesses primeiros dias eu fui estrito com a bebida e não fui tanto assim com a alimentação como costumo ser. Vamos ver o que os próximos dias nos trazem. Bom, cheguei aqui ao dia 16 do meu desafio de 30 dias sem álcool, já passou da metade então, e eu vou trazer algumas percepções que vão se aclarando nesse meio tempo. A primeira delas é uma boa notícia para quem pensa em fazer algo assim, que é o fato de que ficou mais fácil. No começo eu tinha um certo medo, uma certa preocupação de se ia ser difícil ou não, ainda mais depois de 25 dias, quase 28 dias bebendo direto, né, por causa da viagem e tal, como eu já falei, mas ficou mais fácil. Eu nem penso nisso a maior parte do tempo, então estou no meu dia a dia, trabalhando, treinando, fazendo minhas coisas, e eu não lembro disso. Quando que surge a vontade? A vontade surge de forma mais contextual. Por exemplo, sexta-feira agora, eu fui num barzinho com a minha namorada, a gente comeu uma bela porção de torresmo e tinha cervejas artesanais ali, e eu confesso que deu vontade. O que eu estou usando nesses momentos para substituir é água com gás, gelo e limão. Funciona bem, eu gosto, eu não gosto muito de refrigerante, embora, claro, que o refrigerante zero é uma opção super válida para você que for tentar ficar 30 dias sem beber, mas acha alguma coisa que você goste. Pode ser uma tônica zero, com limão espremido, uma coca zero, o que for. Água com gás, gelo e limão funciona bem para mim, porque eu gosto muito do sabor. Mas é importante que você tenha alguma coisa para colocar no lugar da bebida alcoólica. É muito difícil a gente tirar hábitos assim de uma vez. É muito mais fácil, funciona melhor para o nosso sistema de adaptação, de recompensa e tudo mais, a gente trocar a recompensa, a gente trocar por alguma coisa interessante também. Então, ter acesso a algo que você ache saboroso vai ser relevante para você conseguir ficar esses dias sem álcool. Tem uma armadilha que acontece também. Lembra que eu mencionei no vídeo anterior que eu tava com mais vontade de doce e tudo mais? Eu descobri que essa não é uma experiência só minha. Dei uma olhada em fóruns na internet, tipo Reddit, várias pessoas, né, relatando as coisas delas, e também dei uma olhada rápida na literatura científica, não tem tanta coisa sobre isso, e parece que é muito comum surgir o desejo específico por açúcar nessas questões. E como que eu tô fazendo para não me afundar no açúcar, né? Não tirar um vício e trocar por outro? Porque lembra que eu falei? Essa é a tendência natural do nosso cérebro. Encontre alguma coisa para te ajudar nessa substituição. O que eu tô fazendo é muito simples. Eu tirei as pistas contextuais de doce daqui de casa. Então, sempre tem um chocolatinho, um docinho, um biscoito, não sei o que lá. Eu tirei tudo isso da minha frente. Guardei num armário, portas fechadas, não são portas transparentes. E aí, o que eu percebo é que se eu não tô olhando para aquilo, é mais fácil resistir do que se eu tô olhando. Esse é um truque que a gente ensina há vários anos aqui no canal para alunos e alunas e tudo mais, sobre o controle da vontade de doces. Como eu não costumava ter essa vontade no dia a dia, não era um problema, agora que ela aumentou, eu estou usando as mesmas ferramentas que eu ensino para os alunos e alunas. Então, se você não pode se livrar de todos os doces da sua casa, porque senão alguém que mora com você, alguém que frequenta a sua casa vai ficar bravo, seja uma criança, seja sua esposa, seu marido, o que for, esconde eles. Aí a pessoa pode ir lá buscar quando ela quiser, mas você não fica olhando, não tem aquela pista visual. Eu percebi que só de não estar na minha frente e eu ter que lembrar que existe doce, ir atrás, e daí eu tenho um momento de pausa e percebo que eu não quero fazer isso, já diminui muito o meu consumo. Diferente de você ficar ali olhando aquilo, tá no aparador da sala e você ficar olhando aquele doce o tempo todo, ele olhando de volta para você. Você olha muito para o abismo e ele olha de volta para você. Com o doce também é verdade. Um outro contexto em que aparece a vontade de álcool para muitas pessoas é justamente para relaxar no fim do dia, para desestressar, desopilar, vários termos que eu vejo sendo usados por aí. Você tem um dia difícil no trabalho, chega em casa estressado, para muitas pessoas dá vontade de comer um chocolate, para outras dá vontade de tomar uma taça de vinho. Eu pertenço a esse segundo grupo. O que eu faço nesses casos? Eu tento criar um momento de pausa para esse relaxamento acontecer, mesmo sem a bebida.
É mais difícil porque tem uma quebra aí desse condicionamento, mas é totalmente possível. Então, o que eu faço é tentar criar um corte seco assim no meu dia, onde a partir daqui eu não vou trabalhar mais, eu não vou pensar nessas coisas, eu anotei tudo, tem uma luzinha aqui, essas de criança, que daí você anota as coisas, depois você aperta o botão aqui, ela apaga. Eu anoto aqui tudo que eu tenho para fazer no dia seguinte. Vocês veem que tá bem cheio de coisa para fazer hoje. E aí eu anoto ali, tiro da minha cabeça e falo, não vou mais pensar nisso hoje. Então eu faço uma pausa longa, tomo um banho demorado, um banho quente e tudo mais. Eu posso tentar substituir aquela coisa do álcool por alguma outra bebida. Eu tentei alguns chás gelados, eu não amei de paixão. Mas seguimos na descoberta. Comprei também uma caixa com 24 garrafas de água com gás, já que eu gosto de água com gás, gelo e limão. Gelo já tinha em casa e limão também. Tô fazendo isso também. Enfim, você tem que encontrar o que funciona para você. Tô dando esse exemplo, mas vale todo tipo de experimento para ajudar você a ficar no seu objetivo, na sua meta, focado, focada. E teve uma surpresa boa que eu não esperava, mas fiquei muito feliz de constatar que meu sono está fantástico. Eu sempre tive problemas para dormir, já falei disso em outros vídeos. Meu sono melhorou quando eu comecei a consumir glicina, falei disso em outro vídeo também. Tem um monte de evidências científicas, é um suplemento super seguro para você consumir. E eu percebo que eu tava dormindo melhor já, mas o álcool ele bagunça muito a arquitetura do sono. Você até fica com mais sonolência no primeiro momento e capota por algumas horas, mas depois a segunda parte da sua noite, ou você não dorme nada, ou dorme tudo picado, seu corpo não se recupera como deveria. E nesses 16 dias sem bebida, meu sono está uma maravilha, tô dormindo melhor do que meu sobrinho, que é um bebezinho. Tá perfeito. Então, esse é um benefício muito, muito bom. Eu não estava nem contando com isso, embora tenha evidências para sugerir isso, eu não estava nem no meu radar, mas é uma surpresa muito grata que eu tô bem feliz. Eu acordo todo dia assim, muito disposto, muito animado, e aí com um cafezinho então vai embora. Então, esse está sendo um ponto bom também. E uma última observação de hoje, para encerrar esse trecho, é a questão de falar para as pessoas. Eu mencionei isso, eu acho, não tenho certeza, mas eu mencionei isso no outro vídeo, que falar para algumas pessoas é importante, poder conversar com as pessoas, especialmente as que convivem com você, é importante, mas tem uma nuance maior. Porque eu falei para mais algumas pessoas, mas eu percebi que estava selecionando só as que iam me apoiar. Então se tem uma pessoa, uma outra pessoa, um amigo, outro, alguém que ia questionar muito e encher muito o saco, sendo bem sincero, eu não falei para essa pessoa. Às vezes porque eu não tô convivendo, às vezes porque eu senti que não ia ter apoio, muito questionamento. E assim, já é um negócio difícil, chama desafio por um motivo. Você não precisa jogar contra, né? Pega só quem tá torcendo por você, só quem vai te apoiar nos seus objetivos. Você não precisa ficar tentando arregimentar fãs e convencer as pessoas disso. Você faz as coisas por você. Seja você perder peso, seja você ficar sem álcool, ficar sem açúcar, começar a treinar. Já é difícil por si só. Pega só quem é seu cheerleader, seu torcedor, seu líder de torcida, só quem vai te apoiar nas coisas. Não precisa tentar convencer quem não vai. Tem ao seu lado quem vai te apoiar. Esse é um dos princípios lá dos nossos grupos, né, de emagrecimento, desafio, método moda, comunidade. Justamente isso, todo mundo ali está com o mesmo objetivo, isso facilita muito. Não é igual ao grupo da sua família, os seus colegas de trabalho, que uns são a favor, uns são contra e tal. Não, fica com quem te apoia, que isso torna a jornada mais fácil. O ser humano precisa de conexão, e você ter conexão com pessoas que estão alinhadas com você e querem o seu bem é bem melhor do que você ter que explicar para todo mundo, ficar dando aula, palestra, não é a sua função. Então, foca em quem te apoia. Cheguei ao 22º dia do desafio, então já fiquei 21 dias seguidos sem beber e muita gente fala por aí que você leva 21 dias para formar um hábito. Não é isso que eu entendo da pesquisa que as pessoas citam para dizer isso, mas a gente não vai entrar no mérito agora. O fato é que, de fato, está ficando cada vez mais fácil. Não quer dizer que eu nunca tenho vontade, como eu já falei, mas ela aparece muito em determinados contextos. Por exemplo, eu estava assistindo, esse final de semana, eu assisti uma minissérie de 8 episódios que ela se passa principalmente num bar de vinhos. E eu morri de vontade de tomar uma taça de vinho. Obviamente, por que eu não tomei? Por que eu não cedi essa vontade? Porque eu estou fazendo esse experimento. Então, é importante você lembrar o porquê que você começou. O motivo de eu começar foi que eu queria descobrir o que acontecia com o meu corpo se eu ficasse 30 dias sem beber álcool. Inclusive, em breve eu vou trazer a parte científica do que acontece no seu corpo quando você para de beber por determinado período de dias. Mas então, se eu queria descobrir o que acontecia ao ficar 30 dias sem álcool,
não ia ser muito inteligente eu beber no dia 17, no dia 18, porque eu não ia descobrir o que acontecia em 30 dias sem álcool. Então, relembrar o porquê você começou é algo muito importante. Outra coisa que ajuda é perceber substitutos. Claro que nada vai ser um substituto perfeito, mas você perceber o que você poderia fazer para amainar alguma das vontades que você está tendo. Então eu percebi que eu estava ali vendo o seriado, estava relaxando e tal, e eu não queria ficar bebendo só água. E eu falei, tá, o que eu posso fazer que vai ter um gostinho, que vai ter uma textura diferente na boca? E aí eu peguei água com gás, gelo e limão. Eu comprei um pacote com 24 garrafas de água com gás, já foi uma meia dúzia, e já foi uma meia dúzia de limões também, mas tá tudo bem. Primeiro que não é um absurdo tomar 6 garrafinhas de água com gás, e segundo que é pro propósito de me ajudar nesse experimento. Sempre que você vai fazer alguma coisa que é difícil para você, toda ajuda que você puder ter é bem-vinda. Eu falei um pouco antes sobre estar num grupo e as pessoas te apoiarem, isso é uma forma de ajuda. Você ter outros hobbies, outras atividades que engrandecem a sua vida, enriquecem a sua vida, que não sejam, por exemplo, comer, sair para comer quando a pessoa tem problema com alimentação, ou então sair para beber quando a pessoa quer diminuir o consumo de álcool, você ter outras coisas na sua vida vai te ajudar também. É o que a gente chama de enriquecimento ambiental, você ter outros estímulos para tornar a vida da pessoa mais interessante, mesmo se você retirar aquele estímulo da comida hiperpalatável ou então da bebida alcoólica. Então veja que a gente está falando já de estratégias mentais que ajudam você a se manter no rumo. Uma delas é ter um substituto, outra delas é lembrar o porquê você começou, você tem isso bem claro para você. Outra delas envolve você focar nas coisas boas que você está tendo agora ao renunciar à bebida. Então eu mencionei no outro vídeo que meu sono está muito bom. E ele tá mesmo, ele continua bom. E é uma coisa que eu não quero abrir mão. Então, porque eu tava vendo a série, já era de noite, também eu pensei, nossa, eu tô dormindo mó bem todos esses dias, né? Será que eu quero tomar 2, 3 taças de vinho e talvez dormir pior de hoje para amanhã? Eu não queria também. Então não é que eu abri mão da bebida por causa disso, porque talvez eu abra mão no futuro e tá tudo bem. Cada um é livre para fazer suas escolhas e elas podem mudar em diferentes momentos da vida. Mas lembrar que eu tenho tido um sono muito melhor, mais reparador desde que eu entrei nesse desafio, também ajudou a fortalecer essa decisão, que já estava tomada, mas quanto mais ajudas a gente tiver, como eu disse, melhor. Então, seja o seu problema o álcool, ou seja comidas hiperpalatáveis, ou seja alguma outra coisa que você quer mudar, tenta focar no lado bom. Eu sei que uma dificuldade grande de muitos alunos é começar a atividade física, porque eles não têm o costume, porque não é gostoso e tudo mais. Mas talvez quando você treina, você se sente bem. Durante talvez não, mas logo depois sim. Então tenta lembrar disso, para você se motivar a sair de casa. Tenta assumir um compromisso pequeno que você consegue cumprir. A gente vai, muitas vezes na vida, progredindo fazendo pequenas coisas várias vezes, em vez de tentar fazer uma grande mudança, mudar a vida inteira de uma vez. E fechando esse ponto aí de mentalidade, de crenças e palavras, linguagem, enfim, vou falar uma agora que não vai funcionar para todo mundo, mas que para quem funciona, funciona muito bem, que é lembrar que ninguém tá mandando em você. Eu sou uma pessoa que odeia receber ordens, não gosto de que mandem em mim, e muita gente é assim. E aí quando você tá pensando, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tô proibido de fazer aquilo, isso é muito chato. Você gera uma reação interna contra essa ideia, porque quem disse que eu não posso, sabe? Esse tipo de coisa. Mas se você percebe, não, eu escolhi por minha livre e espontânea vontade, pela minha volição, pela minha autonomia como ser humano independente, ficar sem beber hoje. Você fala, tá certo, eu consigo honrar as minhas escolhas. Então, ter esse tipo de percepção também de que tudo isso é uma escolha sua, e você pode abandonar a qualquer momento, mas você escolhe não abandonar a qualquer momento. O desafio dos 30 dias sem álcool, por exemplo, mas vale para outras coisas, isso ajuda também a reforçar que você está no controle e a fazer as pazes internamente com essa decisão. Faz sentido para você? Você é uma pessoa também que não gosta de receber ordens? Me conte. Eis que chegamos ao final dos 30 dias sem álcool. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, e eu vou contar para você como foram os últimos dias, meus aprendizados, os resultados e o que eu pretendo fazer daqui para frente. Começando então pelos últimos dias, na quarta-feira mesmo que eu gravei o último vídeo, eu e minha namorada saímos para dançar. O local onde teve o evento era uma cervejaria artesanal. Lá eu fiquei muito tentado a beber. Felizmente, eles tinham uma ótima opção de cerveja sem álcool da cervejaria Campinas. Eu não ganho nada para falar deles aqui, é porque eu realmente achei muito gostosa. É uma IPA bem saborosa, achei que saciou a minha vontade.
senão eu teria ficado ali aguando, passando vontade. Achei bem gostosa mesmo, já encontrei na Amazon para comprar, vou encomendar um pacote para ter essa opção disponível, né? Não sou obrigado a ficar tomando essa cerveja sempre, mas é legal ter opções. Quanto mais opções você tem na sua caixa de ferramentas de saúde, fitness, alimentação, bebidas, etc., mais você toma decisões livres, baseadas nas suas escolhas, na sua intenção, e não só no piloto automático no que está disponível. Esse foi um tema muito forte das minhas reflexões nos últimos dias, já falo disso. Na sexta-feira a gente foi para outro lugar, sair para dançar, e lá não tinha essa opção, fiquei na água com gás e foi bom o bastante também, foi tranquilo, não deu a mesma vontade que deu na quarta-feira. No final de semana teve o Dia das Mães, fui para casa da minha mãe passar o dia com ela. Ela, sabendo, né, desse meu desafio de 30 dias sem álcool, ela havia providenciado um vinho zero, é um vinho espumante da Salton. Eu tinha expectativa muito baixa com ele, mas achei bem saboroso, bem gostosinho. Acabou servindo para aquele momento de brindar, de confraternizar. Também é uma opção que eu pretendo ter em estoque no futuro. E me surpreendeu positivamente. Realmente esse me surpreendeu positivamente. Uma vez, alguns anos atrás, minha irmã ficou um período sem beber. Eu tomei um vinho sem álcool com ela e foi a pior coisa que eu já tomei na minha vida. Não sei a marca, nem nada assim, mas esse aqui ele substitui bem e ele é mais saudável, mais nutritivo, enfim. Mais saudável, menos calórico, menos açucarado do que um refrigerante. A textura, o sabor, achei que funcionou bem mesmo. Inclusive essas opções que hoje tem disponível, elas facilitam bastante, né? Quem quer ficar um período sem bebida alcoólica. Acho que no passado isso era bem mais limitado, o gosto era pior, o alcance dessas bebidas, cerveja sem álcool, etc., vinho sem álcool, o que for, era menor. Então tem uma mudança mesmo acontecendo na sociedade, né? No padrão de consumo das pessoas, e as marcas se adaptam a isso. Na quarta-feira agora, aí segunda e terça tranquilo, na quarta-feira agora foi uma festa das nações, tinha comida de tudo que é lugar do mundo. Eu tomei uma cerveja zero lá e não era boa. Era de uma marca grande, a Estrela Galícia, não achei muito saborosa, especialmente o primeiro gole. Acho que eu tava com uma expectativa bem boa, né, da cerveja zero que eu tomei na semana anterior. Essa achei mais fraca, mas depois ali para complementar uma comida internacional e por aí vai, até vai. Não é maravilhosa, mas não é ruim. Mas essa eu não pretendo comprar para consumir novamente, não. E por que eu quis consumir essa cerveja sem álcool, esse vinho sem álcool, né? Eu ouvi esse questionamento do tipo, mas você vai beber a cerveja, seu propósito não é ficar sem álcool? Sim, é ficar sem álcool, mas se eu gosto do sabor da cerveja IPA especialmente, ou gosto do vinho, daquele momento de família, de brindar, confraternizar. Eu moro em uma cidade diferente da minha mãe, então me desloquei até lá para estar com ela. A ideia de celebrar esse momento, de celebrar a união das pessoas, é muito preciosa. E justamente o fato de ser sem álcool e permitir esse brindar, sem ser um brindar com a água da torneira, digamos assim, justamente porque a gente como sociedade, como seres humanos, valoriza isso, de você querer, vou comer um negócio diferente, preparar um negócio diferente no Dia das Mães, eu vou consumir uma bebida diferente, nem que seja sem álcool, vou brindar, vamos parar todo mundo naquele momento e celebrar, isso é importante. É por isso que tantas confraternizações são ao redor de comida ou bebida. E eu não estou dizendo que você tem que ficar em jejum e tomar só água. Mas o que eu estou dizendo é, você pode comer comidas que sejam mais alinhadas com a saúde e você pode beber bebidas que sejam mais alinhadas com a saúde, com seus propósitos, seus experimentos e por aí vai. A intenção tem muito poder. E a intenção de você reunir as pessoas e celebrar aquele momento, deixá-lo marcante, não significa que você precisa se entupir de álcool e açúcar. Eu contei para o meu grupo VIP, a Comunidade Magra, sobre esse experimento que eu estava fazendo e perguntei para o pessoal, né? A gente sempre troca ideias e tudo mais, além de eu orientar cada pessoa individualmente, falar sobre os pratos da ideia, sugestões, trazer conhecimento mesmo de uma forma mais precisa no WhatsApp. Tem o link para a comunidade aqui na descrição. O que eu quero compartilhar aqui é o relato de uma aluna minha, a Laíla. Ela conta que sempre bebeu muitos excessos, principalmente com bebida destilada. Ela, em 2025, fez um retorno à dieta low carb, cortou a cerveja e muito raramente tomou vinhos e destilados. E ela gosta de whisky também. Da primeira vez ela não treinava, então bebia muito. Nessa segunda vez da low carb, ela colocou a musculação junto no processo. E álcool e treino não combinam. Ela foi parando aos poucos, quando ela viu, já tinha meses sem beber. Ficou mais econômica, bebeu um pouco e já deixava alegrinha, mas as ressacas eram péssimas.
Essa percepção de que o álcool atrapalha outros eventos da sua vida é uma das coisas que eu percebi com a questão do sono, né? Uma das piores coisas que tem pra mim não é ficar alegre no dia e tudo mais, isso é bacana, mas no dia seguinte você tá sentindo a mente um pouco mais lenta, você dormir pior e acordar mais mal-humorado, tem a sensação que as pessoas relatam de maior ansiedade no dia seguinte, né? Em inglês tem um nome pra isso, anxiety, que é hangover, que é ressaca, mas anxiety, a ansiedade da ressaca, também não é nada muito agradável para você viver. No caso, a musculação dela produziu um contexto em que ela via mais vantagem em não beber, porque ela podia treinar bem, performar bem, se sentir bem, do que quando ela bebia e tinha ressaca no dia seguinte, e além de tudo o treino ainda era uma porcaria. E ela contou mais uma coisa interessante, que também é bem relevante para os nossos propósitos de saúde, emagrecimento e por aí vai. Com álcool, tinha mais chance de, num evento, ela comer algo fora da alimentação. O peso travava muitas vezes após aquele final de semana de excesso e acontecia no final da noite rolar aqueles lanches bem gordurosos, até porque o marido não segue nenhuma rotina alimentar. E toda vez que bebia, no final dava aquela fome. Sem álcool, tô mais consciente. O álcool tem algo nele social muito forte, hoje eu sei que consigo me divertir sem ele. É isso, perfeita. Esse relato mostra que você pode se divertir com álcool, ela gostava lá no grupo de samba e tudo mais, eu também gosto, mas você também pode se divertir sem álcool. A ideia aqui é trazer mais e mais escolhas para você. E acho que essa ficou sendo a grande lição para mim, de que eu posso sair, me divertir, ter bons momentos com a família, ir no festival de culinária e por aí vai, e me divertir com todos esses momentos sem a bebida, e eu também posso ter a bebida. Não significa que eu vou viver abstêmio para sempre. Mas eu achei que eu ia chegar hoje, no dia 30, sexta-feira, doido pra tomar uma taça de vinho, e eu não tô doido pra tomar uma taça de vinho agora, até porque são 11 da manhã. Eu tenho a opcionalidade de decidir, e a intenção é uma coisa muito forte. Eu descobri que quando você não bebe, você fica com um pouco mais de tempo, de dinheiro e de calorias para gastar com outras coisas, e isso tem o seu valor também. Agora vamos falar da parte do corpo. Eu tirei meu peso e medidas hoje também, vou colocar aqui na tela para você. Faz 4 semanas, né, que eu tinha tirado, acho que foi na sexta-feira mesmo, foi o segundo dia. E você pode ver que não deu uma diferença significativa, não foi uma transformação cinematográfica de antes e depois. Mas eu perdi aí na balança 1,2 kg, perdi 2 centímetros de cintura e 1 de abdômen. E uma coisa interessante que nem muita gente sabe, é que a cada 1 centímetro de circunferência abdominal que você perde, você equivale a cerca de mais ou menos 1 quilo de gordura. Isso é legal de você olhar as medidas como um todo, porque você pode ver que eu não perdi bíceps e coxa, nem nada assim. Então, de fato, provavelmente esse 1 quilo não veio de perda de massa muscular, e sim de perda de gordura. Então, não é uma transformação escandalosa, mas 1 quilo a menos de gordura em um mês, alguns reais economizados, e um experimento válido para mudar sua relação com o álcool, eu diria que o saldo foi muito positivo. Na foto a gente pode ver também, tem um pouquinho mais de definição na região abdominal, ainda não estou também, como eu falei, no melhor shape que eu já tive, mas achei que foi um passo na direção disso, então estou satisfeito com esses resultados também. Fazendo um resumo então das lições e percepções desses 30 dias, foi mais fácil do que eu achava, considero isso um bom sinal, talvez signifique que eu não sou um alcoólatra, que bom. Teve dificuldade em alguns momentos, especialmente momentos de festa, tô no barzinho, tava lá no barzinho com dança, o jantar em família, festa das nações e tudo mais, mas tendo opções isso ficou mais fácil de navegar, opções sem álcool das bebidas, né, que eu gosto do sabor, a cerveja IPA sem álcool, o vinho sem álcool, ou então opções como água com gás, gelo e limão e por aí vai. Eu não fiz uma dieta perfeita esses dias, eu fiz algumas exceções, algumas delas eu falei lá no meu Instagram, @senhortanquinho, se você quiser me segue que eu posto conteúdo diário por lá. E não foi perfeita de modo algum, teve massa, teve doce, teve uma exceção lá na Festa das Nações também, depois de montar uma base boa aí com alimentos low carb e proteicos, mas ainda assim consegui perder esse peso. Eu não acho que uma taça de vinho no meio desses 30 dias teria feito alguma diferença. Mas eu acho que uma taça por dia talvez tivesse. E esse é o ponto, a gente sair dessa rotina, desse automatismo. Então, não é porque é sexta-feira que eu tenho que beber. Eu posso, mas a ideia daqui pra frente, a lição que fica pra mim de tudo isso, é que eu vou olhar as coisas com muito mais intenção e ter vivido esses 30 dias acaba mandando um sinal muito poderoso pra sua cabeça que você consegue, que você é capaz.
é uma das coisas que a gente mais vê as alunas falando. Quando vão para uma ocasião social, vão tomar um café na padaria com as amigas, todo mundo come um monte de pão, glúten, açúcar, trigo e por aí vai, a pessoa ou ela come um omelete, ou ela só fica no cafezinho, e ela fala, nossa, eu consegui resistir, eu que estou no controle. E o nosso lema aqui no Sr. Tanquinho sempre foi, você no controle do seu corpo. Talvez ficar 30 dias sem álcool seja um dos experimentos possíveis e válidos que te ajude a se sentir mais no controle do seu corpo. Se você já fez algum tipo de experiência parecida, se você tem interesse nisso, deixa um comentário aqui embaixo, estou lendo todos eles, respondendo cada um. Vamos transformar isso aqui num espaço para a gente poder trocar essas experiências. Eu vou fazer algum vídeo no futuro próximo sobre o que acontece no corpo quando a gente para de beber, porque eu não quis colocar nesse, achei que já estava ficando muito comprido. Vou fazer esse outro vídeo, me conta se você tem interesse também. Se ninguém tiver interesse, talvez eu não faça. Já tem um ponto de partida interessante para isso, né? Essa questão da vontade de doces que aumenta e tem alguma evidência nesse sentido. Eu vou dar uma olhada mais fundo na literatura e gravar. Segue o canal, @Sr. Tanquinho, para você ver esse novo vídeo e todos os novos vídeos que eu postar por aqui. Eu aguardo o seu comentário, fiquei muito feliz se você chegou até aqui, muito obrigado. E brindaremos de saúde, de alegria, de felicidade, não necessariamente com a bebida alcoólica, mas sim celebrando o fato de que a gente está vivo no mundo, a gente tem saúde, a gente tem escolhas sempre. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.